Então, é Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Aleluias. Nós vamos meditar só num versículo. Glórias a Deus. Todos acharam o capítulo 2? Amém? Então vamos para o versículo 41. Atos dos Apóstolos 2, 41. Diz a palavra do Rei da Glória: de sorte que foram batizados os que de bom agrado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Glórias a Deus, amém? Vamos para Jesus, poder se assentar. Aleluia. O momento agora é de ouvir e ouvir a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Atos dos Apóstolos 2, 41, palavra ao qual nós meditamos, aleluia, escrita por Lucas, diz algo interessante, irmãos, que na igreja primitiva, aleluia, aconteceu o sobrenatural de Deus com uma condição. A palavra de Deus diz, aleluia, que só receberam a palavra naquele dia os que recebem, os que ouvem, os que escutam e os que prometem praticá-la de bom agrado. Quando a palavra de Deus vem de bom agrado ao meu e ao seu coração, o sobrenatural de Deus vai acontecer. E a Bíblia diz que naquele dia foram batizados no Espírito Santo. Quando nós recebemos a palavra em primeira instância nas nossas vidas, aleluia, quando estamos no primeiro amor, aleluia, e recebendo aquela palavra, irmão, dá um desejo grande de ser batizado no Espírito Santo. De sorte que, aleluia, nós buscamos a ler, a buscar, a se consagrar, porque recebemos aquela palavra, ela foi enxertada em nós, que manifestou o sobrenatural de Deus, que recebemos, aleluia, a glória de Deus nas nossas vidas. E Lucas, quando escreve esse texto, ele fala das primeiras conversões, dos primeiros cristãos, e não foram poucos, né? Que a Bíblia diz que uma pregação, aleluia, quase 3.000 almas se converteram ao Evangelho. Aleluia. Quase 3.000 almas receberam a boa palavra, quase 3.000 almas, aleluia, se converteram, pessoas foram, aleluia, batizadas, aleluia, porque receberam a palavra. Quando, aleluia, Pedro ele vai discursar, aleluia, acerca do que estava acontecendo anteriormente, porque isso, aleluia, resultou no batismo do Espírito Santo em um dia chamado Dia de Pentecostes. Neste dia, aleluia, em que Deus escolhera na face da terra reunir, irmãos, todas as nações da terra naquele dia, aleluia, que se encontrava naquele lugar, porque Deus queria mostrar o seu sobrenatural, o seu poder, a sua glória, e também queria cumprir uma promessa que estava escrita lá em Joel capítulo 2, que ele derramaria do Espírito Santo, e que assim aconteceu. Mas só acontece, irmãos, quem recebe de bom agrado a palavra de Deus. Aleluia. No texto em que nós lemos, aleluia, se eu vou lá para o versículo 37, vai dizer: ouvindo isso, compungiram o seu coração, perguntava a Pedro e ademais, apóstolo, que faremos nós varões, irmãos? E disse Pedro: arrependei-vos, cada um de vós, sejais batizados em nome de Jesus. Aí já fala do batismo das águas, aleluia, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Que coisa linda. Olha a ordem cronológica, assim, perdão, a ordem cronológica não, a ordem que Pedro, aleluia, coloca: arrependimento primeiro, batismo para arrependimento de pecado, para depois receber, aleluia, o batismo do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não vai habitar em tempo sujo. O Espírito Santo precisa estar, aleluia, preparado para receber a pessoa. Ela tem que estar preparada, limpa, como uma casa ordenada, perfeita para a sua morada.
para habitar, aleluia, para derramar da glória de Deus. Era uma promessa, aleluia, que Deus fez, aleluia, não só para aqueles que estavam ali, mas para os seus filhos, para os que estavam perto, para os que estavam longe, aleluia, porque era a promessa de Deus, e Deus quando promete, irmãos, Ele não falha. Como disse que Ele é homem, aleluia, não minta, e nem é filho do homem que se arrependa. A palavra de Deus, ela se cumpre em tudo e em todas as coisas, em nossas vidas, é fiel, é verdadeira, aleluia, e tudo nós podemos nesse Deus. Quem crê da glória a Deus. Aleluia. Lucas, quando ele narra, ele vai dizer assim, ó, e com muitas outras palavras, testificava, exortava, dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. Existia, aleluia, uma forma, aleluia, para receber. E Lucas, ele estava exortando aquele povo naquela época para se separar, conforme a saudação desse momento em que nós ouvimos. Ora, exortava dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. Separa, longe fica, aleluia. É uma promessa, irmãos, é uma palavra, aleluia, que vai surtir efeito, aleluia. Por isso que o verso vai dizer que quando Pedro diz que exortando o povo, dizia, salvai-vos dessa geração perversa, pela palavra de Deus, caiu sobre eles o Espírito Santo, foram batizados, aleluia, porque receberam a palavra de bom agrado. Quando estamos na casa de Deus, é necessário entendermos que viemos para aqui ouvir a palavra de Deus, não a palavra do que está pregando. Independente de quem seja, irmãos, a palavra de Deus, aleluia. Se eu recebo a palavra de bom agrado, alguma coisa vai acontecer na minha e na sua vida. Hebreus capítulo 13, verso 8, Ele não mudou, Ele é o mesmo Deus. Se Ele é o mesmo Deus, conforme a palavra, aleluia, então há de acontecer, porque recebi de bom agrado a palavra, de maneira que eles foram batizados no Espírito Santo, de maneira que eles foram cheios da glória de Deus. Não é à toa, aleluia, que naquele dia quase 3.000 almas se converteram. Não é à toa, irmão, aleluia, que naquele dia o poder e a glória de Deus foi manifesta no meio do povo que ouve a palavra. Mas tem pessoas, aleluia, que vêm à casa do Senhor, aleluia, não se liga com a palavra. Tem pessoas que vêm à casa do Senhor, ele fica conversando, aleluia, se levantando, aleluia, bebendo água, vai ao banheiro. Quando termina o culto, não sabe nem qual foi o capítulo, o versículo, o que tá, não sabe nem o que aconteceu, aleluia, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor, irmãos, aleluia. Esqueceu-se de guardar o pé quando entrou na casa do Senhor, na presença de Deus. Guarda o teu pé. Nós viemos para ouvir a voz de Deus. Quando o Senhor, a voz de Deus, surge um efeito nas nossas vidas tão tremendo, nasce temor, nasce tremor diante de Deus, aleluia. Nasce o desejo de buscar, de servir, nasce o desejo de adorar, aleluia. Não tem mais impedimento, não tem empecilho, não tem barreira. O desejo é de estar na casa, na presença, aleluia, aguardando o dia de culto, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Você pode observar, aleluia, que naquele dia, irmãos, aleluia, os irmãos, aleluia, ficaram tão alegres que a Bíblia vai dizer que perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, aleluia. Eles estavam perseverantes. Uma igreja que persevera, irmão, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, na alegria, na união, aleluia, no partir do pão, aleluia, na oração, aleluia. É uma igreja inabalável, é uma igreja incorruptível, é uma igreja preparada para morar no céu, é uma igreja, aleluia, que está guardando o arrebatamento, o dia do juízo, aleluia, e não tem medo de nada, porque nenhuma condenação há naquele que está nessa condição. Porque não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. Porque vive na presença. Porque o desejo, aleluia, é contar as horas e dizer assim, rapaz, estou doido aqui para que chegue logo na terça, na quinta, para estar na presença, para ouvir a palavra. O desejo é estar na presença. E quando está na presença, irmão, aleluia, é coisa gloriosa. Se eu estou na casa do Senhor e não estou sentindo a presença, não tem nada de glorioso na minha vida.
Mas eu estou sentindo alguma coisa gloriosa, gostosa. A presença, eu estou me arrepiando. Eu estou falando em uma outra língua, conforme eu naquele dia aconteceu. Aleluia, que o povo ficou maravilhado. Alguns pensavam que estavam embriagados. Aleluia, porque teve o sobrenatural de Deus. É necessário perseverar na doutrina, no cumprimento da palavra, na oração. Aleluia. Por causa desse mover, aleluia, havia um temor grande naquele povo. E quando se tem temor no meio da igreja, tem prodígio, tem maravilhas, tem sinais, tem milagres, tem respostas de Deus. Tem resposta de Deus. Quando se tem uma igreja desse jeito, escuta, irmãos. Eu vejo aqui um espelho, eu vejo o retrato da igreja, aleluia, que o Senhor quer que nós sejamos. Uma igreja, olha só, que perseverava na doutrina dos apóstolos, uma igreja que tinha temor em cada alma, em cada crente na igreja, aleluia, era crente temeroso, sabia onde estava colocando os pés. Sabia dizer, parece que eles estavam eles saíam de casa e diziam, vamos lá para o templo, porque lá eu sinto a glória, eu sei que Deus está lá, Jesus está naquele lugar, é a presença dele. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, ele está presente no meio de nós. Aleluia. E se tem 2 ou 3, Jesus está presente em toda honra, toda glória, todo louvor, toda reverência é dada a esse Deus, meus amados irmãos, aleluia, para que haja maravilhas, prodígio, temor no meio da igreja. Aleluia. A Bíblia diz que todos que criam estavam juntos, tinham um só pensar, um só coração, um só falar. Aleluia. Sabe, eu imagino essa igreja, era uma igreja que não tinha inveja, era uma igreja que não tinha falsidade, era uma igreja fiel, era uma igreja verdadeira aos olhos de Deus. De maneira, irmãos, aleluia, que essa igreja era tão poderosa que o diabo não entrava, aleluia. O diabo não tinha vez, aleluia. Aliás, o diabo tinha muita raiva dessa igreja, aleluia, porque a Bíblia vai dizer que todos que estavam juntos, tinham tudo em comum, eram todos no mesmo patamar, eram iguais, não tinha melhor, não tinha maior, não tinha menor, aleluia, não tinha nada, era tudo igual para Deus. Eles olhavam, aleluia, eles estavam no mesmo patamar. É isso que Deus quer, uma igreja que ande no mesmo patamar, uma igreja verdadeira, uma igreja, aleluia, poderosa, que se preocupava com o seu irmão. Era uma igreja que olhava para o irmão e dizia, rapaz, aquele irmão está precisando, aquele irmão está necessitando, aquele irmão precisa de nós, aleluia, porque eu estou vendo a necessidade do irmão. Era uma igreja, irmãos, aleluia, que poderia fazer de tudo, aleluia, para que mesmo o irmão não saísse da igreja. Você pode observar, aleluia, que quando tinha algum irmão carente, necessitado, os mais abastados vendiam suas fazendas, vendiam suas propriedades, aleluia, e passava para o irmão, porque eles queriam, aleluia, abençoar o irmão. Glória a Deus. Essa igreja, você já imaginou, irmãos? Paulo, em certa feita, ele vai dizer, aleluia, ele dá uma reclamaçãozinha entre aspas, ele diz assim, só me lembro da igreja de Macedônia, que, aleluia, fizeram coletas de alimentos e mandaram para mim, aleluia. Havia, aleluia, até mesmo o quilo do amor, o quilo do alimento, mandavam para Paulo, para que, aleluia, Paulo não passasse necessidade. Mesmo Paulo dizendo assim, mas mesmo assim, eu não fui pesado para com os irmãos, trabalhei fazendo rede, né? Aleluia, para não ser pesado aos irmãos. Mas mesmo assim a igreja se preocupou com o missionário, com aqueles que estavam, aleluia, fazendo a obra de Deus. Paulo estava dizendo, Pedro estava falando dessas coisas, nessa palavra, que eles repartiam com todos, segundo cada um tinha a sua necessidade. Perseveravam todos os dias no templo. É uma igreja perseverante todos
dias, irmãos. Eu imagino, aleluia, como seria essa igreja, irmão. Se uma igreja que está todo dia no templo adorando, louvando, bendizendo o seu nome, aleluia, não tinha, aleluia, tempo ruim para eles, aleluia. Eu imagino que Deus olhava do céu, não viu o teto da igreja. Deus, quando ele estivesse olhando para nós aqui, se essa igreja aqui fosse a igreja de Atos Apóstolos, ele não via as telhas, não via a madeira, ele olhava dentro da igreja e se alegrava, os céus ficavam em júbilo, os anjos louvando, um dizendo glória, glória, outro santo, outro aleluia, aleluia. É uma igreja poderosa. Perseveravam unânimes. Era como se fosse só um. Nós sabemos que a igreja primitiva não era uma igreja pequena, não tinha poucos membros, não, irmãos. Havia multidões de pessoas naquela igreja, porque ali tinha sido pregada uma palavra, e aquela palavra tinha tocado em pessoas. E quando a palavra toca em pessoas, aleluia, apesar que hoje está bem difícil, sabe por quê? Porque muitos não vão pela palavra, muitos vão por status, muitos vão por aparecer, muitos vão, aleluia, por isso ou por aquilo. Mas eu estou vendo uma igreja que ia pela palavra. Quem está compreendendo a glória a Deus, dá uma linda salva de palmas para Jesus, irmãos. Aleluia. Então eles perseveravam todos os dias, estavam todos os dias no templo, comiam juntos em casa, a Bíblia diz com alegria, com singeleza de coração, aleluia. Era um povo unidos, era um tipo de união tão tremenda, meus amados irmãos, que, aleluia, alegrava o coração de Deus. Deus ia fazer e faz muito mais, aleluia, daquilo que nós pensamos, quando estamos nessa posição, nessa condição. O negócio é começar reto, certo, daquele lugar familiar. Glória. Porque se não tiver esse negócio aqui bem bonitinho, lá para a igreja não vai dar certo. Porque a Bíblia diz que quando o fogo cai, ele vai no altar, e o altar passa para a igreja. Se tiver fogo, aleluia, no altar, a igreja também tem fogo, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Mas, aleluia, vai depender de um povo unido, unânime, que tem desejo de estar na presença, que não mede esforços para estar na presença. Tem uma coisa que eu digo que eu acho errado, é quando o crente vai orar, irmãos, e ele vai dizer assim: Senhor, eu entro na tua presença. Está errado, viado. Senhor, eu estou na tua presença. Porque você e eu temos que estar de contínuo na presença de Deus. De contínuo estar na presença. Não é porque saiu e agora vai entrar. Está errado. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que quando esse povo perseverava todos os dias no templo, louvando a Deus, e caindo na graça dos vizinhos, a Bíblia diz de todos, caindo na graça de todos. Quando a gente cai na graça de todos, irmãos, aí é que o negócio vai crescer. Porque o meu vizinho vai dizer: rapaz, ali tem Deus, naquele lugar tem Deus, porque eu estou vendo os crentes, irmão. Os crentes dali é diferente dos crentes daqui. Há uma diferença naquele povo, porque é povo de Deus. A Bíblia diz que louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Por causa disso, Deus acrescentava a igreja. Deus enviava os que se haviam de se salvar. Que coisa, né? Tremenda, né? Como é que era a igreja? Será que nós estamos caindo na graça do povo? Será, meus amados irmãos, que nós estamos caindo na graça do povo? Para alguém chegar para mim e dizer assim: onde é que você se congrega? Eu me congrego na Assembleia de Deus Grande de Lisboa, ali no Buqueirãozinho. Eu conheço aqui a igreja. Meu irmão, quero ir para lá. Eu ouvi falar dessa igreja. Tem testemunho nessa igreja. Tem crente verdadeiro. Tem crente que é sal e luz.
Tem crente ali que é labareda de fogo. Tem crente ali, aleluia, que é cheio do Espírito Santo, porque ali quando entra, irmãos, aleluia, aquele que entra pela primeira vez, aleluia, já sente logo a presença de Deus nesse lugar. E onde tem presença, tem milagre, tem poder. Deus, ele enviava, e ele só vai enviar para o lugar certo, para a igreja unida, para a igreja poderosa, para uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Está dependendo de quem? De nós, da igreja. Depende do povo. Não estava dependendo de Pedro e nem de Paulo. Estava dependendo do povo para que Deus fizesse as coisas. Nós estamos falando a respeito das primeiras conversões, irmãos, dos primeiros discípulos, dos primeiros seguidores de Cristo, que quando ouviram a palavra, ela penetrou. A Bíblia diz que os corações compungiram-se, sabe? Eu entendo essa palavra, que o coração ficou assim, ó, comprimido, desejando, aleluia, falar algo acerca daquilo que estava sentindo, aleluia. Eles queriam expor, aleluia, aquela experiência. E aí fala logo dizendo: o que faremos nós, irmãos? Reconhecermos os pecados. Ele vai dizer: arrependei-vos cada um de vós, sejais batizado, aleluia, para arrependimento de pecado, para receber os dons do Espírito. Aleluias. Precisamos, aleluia, ser esse referencial, essa igreja poderosa na face da terra, principalmente agora, nos últimos dias em que nós estamos vivendo, na igreja que está apostatada há muito tempo. Apostatadas são as igrejas, aleluia, que largaram a caminhada, que largaram a fé, os princípios da palavra de Deus, aleluia, a doutrina dos apóstolos, ao qual Deus ensinou para nós. Esqueceram tudo isso. Aleluia. Não é em vão, irmãos, sacrificar-se por Ele, para Ele. Não é em vão, sabe por quê? Porque é para o nosso bem. É para o nosso bem. Que vai, aleluia, somar naquele dia, quando nós formos como a igreja de Atos dos Apóstolos, do capítulo 2, aleluia, do 42 em diante, aleluia, que perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, na oração. Quando tiver temor no crente verdadeiro, porque não adianta ser crente, irmão, não adianta ser um crente, aleluia, e naquele dia você pega de surpresa e não vai subir para a glória. É em vão, irmãos, eu querer ser pastor, aleluia, ensinar os irmãos, naquele dia eu perder a salvação, aleluia, por ser mentiroso, por ser hipócrita, por achar, aleluia, que a igreja, não, irmãos, aleluia, em primeiro lugar eu tenho que cuidar da minha salvação para tentar salvar alguns, aleluia, que ouvem a palavra que é ministrada neste santo lugar. Que a palavra, ela tem que estar untada à unção, aleluia, à conversão, aleluia. Não é que eu estou falando por mim mesmo, porque a Bíblia diz que por causa da palavra, que ouviram de bom agrado a palavra, houve o sobrenatural de Deus. Quando se ouve a palavra e recebe e guarda no seu coração, vai haver o sobrenatural de Deus em cada um dos irmãos. Aleluias, aleluias. Bendito seja o nome santo do Senhor. Aleluias. Oh, glória a Deus. Que palavra, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Precisamos, irmãos, colocá-la em prática. Precisamos ouvi-la. Bem-aventurados são os que ouvem a minha palavra e as praticam. Bem-aventurados aqueles que guardam na tábua dos seus corações a palavra ministrada, que está atento a cada palavra, que não veio para uma assembleia como essa para ficar, aleluia, disperso durante a palavra. O lugar, aleluia, de adoração é da primeira oração à última. O lugar é de referência, desde o
começo do culto até o último momento, aleluia, porque estamos na presença dele, estamos diante dele, aleluia. Os céus estão se abertos para nós, aleluia. A glória, o rei triuno, aleluia, os santos anjos, aleluia, estão atentos, aleluia, para o verdadeiro adorador, para aquele que adora em espírito e verdade, para aqueles que adoram a beleza da sua santidade, aleluia. Ramanagalava sube kuvanai suíbe metianda nagasuide paz. Oh Ramade kedregevi sube kuvanagassu. Que presença é essa, aleluia. Que presença gloriosa. Fica de pé, meu irmão, fica de pé, meu irmão. Aleluias. Oh, aleluia, glória, glória, glória. Você pode adorar, então adore. Você não é, aleluia, proibido aqui nesse lugar de dar glória a Deus, de dar aleluias, de falar em línguas estranhas, de andar, marchar no Espírito. Essa igreja é uma igreja pentecostal, aleluia. Igreja de Pentecoste, aleluia. É a igreja primitiva, essa igreja é a igreja, aleluia, o qual narrado pelo doutor Lucas em Atos, aleluia, 2, aleluia. Bendito seja o nome santo do Senhor. Tenho, aleluia, tentado, perseverado para que essa igreja venha ser como a igreja primitiva, cheia do poder, igreja, aleluia, inabalável, igreja poderosa, igreja cheia do Espírito Santo, igreja cheia dos dons do Espírito Santo, igreja salva, liberta, convertida, preparada para morar no céu, porque esse é o meu dever, aleluia, de levar a palavra, de pregar a palavra, de pregar a doutrina, aleluia. Bendito seja o nome santo do Senhor. Nesse lugar não é lugar, aleluia, de uma, irmão, não é lugar, aleluia, senão outro lugar, aleluia, a não ser a casa de Deus, a casa de oração, as portas dos céus. Aleluia, então adoro o Senhor, adoro. Eu vou dar, aleluia, 1 minuto para a igreja, aleluia, começar a adorar, começar a glorificar, começar a falar com Deus. Fala com teu Deus aí, fala, aleluia. Hoje é o último culto, irmãos, o último culto. Imagina que hoje é o último culto, o arrebatamento é daqui a pouco. Aleluia, então rasga as vestes do teu coração. Rasga as vestes do teu coração nesse momento e adore. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor, aleluia. Oh, aleluia. Santo Espírito de Deus, oh, aleluia, glória, toda honra, toda glória dada a ti, Jesus. Glória, 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 glória. Santo de Israel, Santo de Israel, aleluia. Derrama, Deus, e enche os vasos, transborda, manifesta o teu poder santo, renova, Pai. Pai, renova cada vida, Pai, como a igreja primitiva, quando receberam a palavra de bom agrado, foram cheios, foram barrados, transbordantes, cheios do teu poder, cheios do teu Espírito Santo, Deus de Israel. Oh, aleluia! O Espírito de Deus está aqui. O Espírito Santo de Deus está operando, aleluia, em nossos corações, aleluia. O Espírito Santo de Deus está nesse lugar. Oh, aleluia! Deus de Israel, tremendo, glorioso. Oh, aleluia.
Senhor, adore, irmãos, adore. Vai ficando adorando. Fecha teus olhos agora aí. Fecha os teus olhos da glória, glória a Deus, aleluia. Fala com Ele. Seja o nome santo do Senhor. Continua adorando, irmão. O oceano do Espírito não mais te lembrarei. Eu passei, eu navegarei no oceano do Espírito. Adoro o Senhor, não mais me lembrarei. As lutas eu passei, Espírito, Espírito Santo de Deus, que desce como fogo, 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 vem como em Pentecoste, oh, vem e enche-me de novo. Eu adorarei, adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu. Sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito Santo de Deus, quem desce como fogo, 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 vem como em Pentecoste, oh, vem e enche-me de novo. Espírito, Espírito Santo de Deus, vem desce como fogo, 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 vem como em Pentecoste, oh, vem e enche-me de novo. Nessa luta triste dessa dor, nessa ele diz Espírito, Espírito Santo de Deus, vem, vem, vem que desce como fogo, 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 vem como em Pentecoste, oh, vem, enche-nos de novo. Eu adorarei, eu adorarei. Eu adorarei, adorarei, oh Deus da minha vida, oh aleluia, que merecedor sou, Ele compreendeu, sem nenhuma explicação. Peça a Ele para descer sobre a sua vida nessa noite. Ele está aqui.
cheio de poder. Recebe, Espírito Santo de Deus, que desce com fogo. Vai tocando, Jesus, vai tocando. Enche os barcos nessa noite. Queremos ser como a igreja de Pentecoste. Espírito Santo de Deus, vem desce com fogo, fogo, fogo. Vem como em Pentecoste. Santo da verdade, o Senhor está nesse lugar. Eu sinto a tua glória, eu sinto a tua presença, eu sinto a unção, eu sinto renovo. O Senhor então derrama sobre a tua igreja, assim como foi no dia de Pentecostes, assim como foi no dia de Pentecostes. Aviva a tua obra nesses últimos anos, enche os vasos, transporta, derrama poder, derrama unção e derrama a virtude do Espírito Santo. Queremos sentir a tua glória, a tua presença. Queremos ser renovados, transbordantes, Senhor. Queremos estarmos restaurados na tua presença. Aleluia. Aleluia. Deus de maravilhas. O Senhor está nesse lugar. O Senhor está nesse lugar. Santo de Deus, vem desce como fogo, 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 vem como em Pentecoste, ó, vem e enche-nos de novo.